De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band, em Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, professor Tomislav Femenik. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, meu querido ex-aluno. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando sobre a motivação do lançamento desses dois livros, né? Você já lançou recentemente o livro Conexões e Reflexões sobre Economia, e hoje você vem conversar conosco sobre dois livros, que é Conexões e Reflexões sobre História e também sobre Jornalismo. Então, primeiro, por que esse tema ligado à história? É o seguinte, Robson, eu estou lançando, não fui eu que lancei essa coleção, quem lançou essa coleção foi uma editora lá de São Paulo, a editora Paco. Mas você é o Paco autor do Editorial. livro, né? Só que essa coleção é só sobre livros de minha autoria, sobre áreas de atuação que eu tenho. Por exemplo, eu sou economista, lancei livro sobre economia. Sou historiador, lancei livro sobre história. Sou jornalista, lancei sobre jornalismo. Sou contador, já está pronto o próximo lançamento, que vai ser sobre contabilidade. E tem outras áreas, sociologia, vai sair também, tá? Eu sou um homem multifacetado, você sabe disso. Muito bem. E aí eu pergunto, o que é que motivou o lançamento desse livro sobre história? Quais são os principais conteúdos que estão aqui que você espera compartilhar com a população de Natal, por exemplo, onde você vai lançar aqui? Olha, esse livro de história está dividido em duas partes. Tem a parte teórica, como ser um historiador. Tá? Eu tenho extensão quando eu fiz mestrado de economia, fiz extensão em sociologia com o professor Fernando Novaes, na USP. Então, a parte teórica é desde como nasceu a história, a historiografia, como se transformou de arte em ciência, como se deve escrever história, tá? Como se deve afastar do propaganismo da história, quer dizer, se eu sou parte integrante da história, se eu for escrever aquela história, eu sou comprometido. Qual é a verdade da história, tá? E depois eu entrei para um seara de fatos históricos, por exemplo, descobrimento da América, tá? Como era a África antes dos europeus chegarem lá, tá? E como foi os anos 60 na América Latina, que foi o direito a volver. Todos os países da América Latina terminaram em ditadura de direita. Todos eles. Parece até um caso pensado, né? Eu lhe pergunto, com base nesse levantamento sobre a nossa história, no caso do Brasil, por exemplo, qual seria a principal reflexão a ser feita diante do momento que a gente vive hoje? O momento que a gente vive hoje é muito parecido com o momento que antecedeu o golpe de 64. O golpe militar, perfeitamente. O golpe militar. É muito perigoso. O Brasil estava... Crise do petróleo, né? Crise na economia. Tudo isso, e principalmente a crise política. A crise política. Nós não temos políticos na essência da política. Nós temos pessoas que fazem política para tirar vantagem para si. Isso é um fato concreto. Pessoas de todos os partidos estão envolvidas na Lava Jato ou nas suas operações periféricas, delas derivado, tá? Não é por acaso que o eleitor está assim meio maluco. O eleitor brasileiro está desnorteado. Eu acho que essa próxima eleição vai ser a eleição da insensatez. Ou você volta na direita ou na esquerda, e as duas nós já sabemos o que é que dá. E hoje, na verdade, há uma necessidade muito grande de diálogo entre todos. Até tenho dito que é necessário que, já vim dizendo isso há muito tempo, por exemplo, um diálogo entre Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva, um diálogo entre direita e esquerda, um diálogo entre as forças políticas do nosso país, que hoje estão cada vez mais divididas, chegando aos extremos, e sem diálogo, sem união, é difícil encontrar um rumo comum para a população brasileira. Você tem razão. Nós estamos num momento de acirramento de ânimos. Parece até um pré-jogo
Flamengo e Vasco. Pois é. Ou Corinthians e Palmeiras. Nós crescemos ouvindo que política, futebol e religião não se discute. Eu digo que se discute sim, agora não se mistura uma coisa com a outra. Você não pode discutir política como quem discute futebol. Você não pode discutir futebol como quem discute religião. Então. E hoje a política está se discutindo feito futebol, né? A ABC para um lado, a América para o outro. Né? Você não reconhece os acertos do outro, só reconhece os erros e o contrário também. Então é importante realmente a gente ter acesso a essa noção de que é necessário o diálogo entre os dois lados e sobretudo com as redes e mídias sociais, e aí entra a questão do jornalismo, a gente percebe que os ânimos vão se acirrando cada vez mais, porque cada vez mais você recebe só informações de um lado e você formatado daquele lado choca com o outro. É difícil discutir assim. A minha análise da política de hoje, eu faço muito voltado pelo meu conhecimento de sociologia. Eu também sou sociólogo, eu faço muita coisa, mas principalmente eu sou contador. Pois bem, quem foi meu orientador de sociologia? Foi Ottaviani, o grande sociólogo que o Brasil teve. Uma grande figura. Tá? Pois bem, ele dizia o seguinte, que política é feita para se discutir, não para se brigar. Perfeito. E a análise da política resulta na análise de todo o conjunto de ações que a sociedade tem, que envolve a economia, a ética, tudo envolve na hora que você discute política. E qual o papel do jornalismo em meio a toda essa discussão, essa divisão infeliz pela qual está passando o povo brasileiro? A minha primeira profissão foi jornalismo. Eu comecei a escrever para jornal, eu tinha 13 anos. Lá em Alagoas, o Jornal dos Diários Associados, Jornal de Alagoas. E o jornalismo, a gente tem que analisar os fatos e não se envolver pelos fatos. Por exemplo, eu fiz uma entrevista com o Liso Alves, que deu, se não me engano, foi 7 ou 8 domingos consecutivos na tribuna de página dupla, antes dele morrer. Tá? E por que é que ele me deu essa entrevista e não deu mais a mais ninguém? Pelo simples fato. Ele disse, estamos lá, você sempre foi jornalista, nunca me pediu nada e nunca tive coragem de lhe oferecer nada. Então ele queria uma pessoa que fosse imparcial. Eu acredito que eu fui imparcial. Está nesse livro, está reproduzido nesse livro, tá? Agora, qual a importância do jornalismo hoje, né, da imprensa, da mídia nacional hoje, em meio a essas discussões político-partidárias pelas quais o país está passando? Olha, o jornalismo hoje, ele tem que ser um jornalismo político-investigativo. Você não pode hoje simplesmente ouvir uma figura política e aceitar o que ele diz. Você tem que investigar o que é que ele diz. Tanto na imprensa oficial, né, rádio, televisão, jornal, sites e blogs, como também nas redes e mídias sociais, que tem muitas notícias falsas, né? O termo fake news se familiarizou, se divulgou, tanto quanto são as notícias falsas. Isso já é um sintoma da doença das notícias falsas. Você quer ver uma coisa? Você pega lá a mesma entrevista dada por um líder político qualquer, aí no outro dia está, fulano de tal humilhou. Aí fulano de tal foi humilhado. Quer dizer, ele humilhou ou foi humilhado? Muitas vezes, quando você pega páginas na internet ou física de jornais diferentes, a mesma notícia você vê ela ser dada de formas bem diferentes. Com enfoque diferente, com sintonia diferente, com qualidade diferente. E o que é mais importante, às vezes, ambos os lados com um diagnóstico bem próprio e longe da realidade. Verdade. Agora eu lhe pergunto, data, hora e local do lançamento desses livros, né? Você já lançou recentemente Conexões e Reflexões sobre Economia e vai lançar agora Conexões e Reflexões sobre História e o outro sobre jornalismo. Então, data, hora e local do lançamento. Olha, vai ser dia 24, lá no Instituto Histórico, a partir das 16 horas. Dia 24 a partir das 18 horas. Dia 24 de maio. Agora, depois de amanhã.
Depois de amanhã, né? É. Então, depois de amanhã, já é terça, quarta, quinta-feira, a partir das 18 horas. Quinta-feira, a partir das 18 horas. No Instituto Histórico Geográfico. Ali naquela praça que tem ali embaixo, porque vai ter, eu acredito que vai ter um público bom, tá? E eu queria convidar os meus amigos, que eu não tive tempo para convidar, e as pessoas que sejam interessadas na matéria. Muito bem. As pessoas que sejam interessadas na matéria, eu convido e quero contar e ter o prazer de encontrá-los lá no lançamento do livro. Ok. Quero agradecer a sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Tá ok. Muito obrigado, telespectador. E antes eu queria... muito bem, estava concentrado na entrevista, eu quero lhe agradecer e entregar como presente uma cesta de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, tá? Tá bom. Ok. Muito obrigado. Você aguarda sentado, que a gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos conversando com a vereadora de Natal, Júlia Arruda, do PDT. Até já.